no Antigo Testamento. Tá certo? Nós fizemos, no domingo retrasado, uma introdução inicial, e no domingo passado nós já começamos a estudar propriamente o livro, a partir do capítulo 1 de Jeremias, né? Então, nós vamos dar continuidade hoje. Gostaria de fazer uma oração para nós continuarmos. Maravilhoso Pai, magnífico Senhor, soberano, nós nos achegamos diante do Senhor nesse momento, ó Pai Celestial, para louvar e glorificar o Senhor, para honrar o Teu nome, ó Pai Celestial, prestar honras e adoração a Ti. Ó Pai, somos agradecidos pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida a cada dia. Somos agradecidos, ó Pai, pela vida eterna que o Senhor nos dá, pela esperança, ó Pai, numa vida posterior, junto com o Senhor e com Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor, porque o Senhor enviou Cristo Jesus para morrer no nosso lugar, no meu lugar, ó Pai, um pecador. Obrigado, ó Pai, pela sua misericórdia. Nós sabemos que dependemos totalmente desse sacrifício de Cristo Jesus para chegarmos à vida eterna ao seu lado. Ó Pai Celestial, nos fortaleça a cada momento para que nós possamos continuar firmes nesta caminhada, que nós possamos estar sempre nos fortalecendo, aumentando a nossa confiança em Ti, ó Pai, nos mantermos firmes, ó Pai, para conseguirmos chegar na vida eterna, junto com o Senhor. Ó Pai Celestial, nesse momento nós vamos dar continuidade ao estudo da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja à frente de todas as atividades que nós vamos realizar nesta manhã, no estudo, também no culto de adoração ao Senhor, para que tudo que nós possamos fazer seja sempre para a honra e glória do Teu santo nome, que nós possamos, ó Pai, acima de tudo, aplicar na nossa vida aquilo que nós recebemos do Senhor. Isso é muito importante, ó Pai, para que nós possamos nos fortalecer. Esteja com cada irmão em Cristo Jesus, que no dia de hoje se reúne presencialmente ou virtualmente para prestar um culto de adoração ao Senhor. Que cada um possa fazer um culto que seja do teu inteiro agrado. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então, irmãos, só fazer uma breve recapitulação, bem rápida, para aquelas pessoas que perderam a aula domingo passado. Jeremias foi chamado por Deus para profetizar sobre o que aconteceria com o povo de Israel, com Jerusalém e com o Reino do Sul. E o profeta começou a profetizar, falando sobre as falhas que Israel cometeu, que o reino de Judá cometeu, adorando outros deuses, se afastando do Senhor. E aí nós vimos também, no capítulo 3, que Deus estava pronto para perdoar, chamou eles ao arrependimento, tá certo? Que se eles se arrependessem, Deus evitaria a destruição, mas o arrependimento deles não foi de coração, nós vimos isso. Eu vou compartilhar a tela para a gente poder dar uma acompanhada também, para vocês poderem ir observando. Então, estou compartilhando a tela. Tá certo? Nós vimos que a nação de Judá, ela não se dedicava de todo o coração a Deus, seus louvores eram da boca para fora. O profeta, seguindo a orientação de Deus, deixou bem claro para eles isso. Aí no versículos 12 a 22, nós vemos que, mesmo diante de tantas ofensas, Deus os chama para o arrependimento. Foi isso que nós vimos, do versículo 12 até o versículo 22a. E o profeta anuncia que o arrependimento deles era aparente, era só da boca para fora.
Isso nós vimos aí no versículo 22b até o 25. Eu vou ler esses versículos. Eis-no aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Então, aqui mostra o profeta falando para o povo de Israel que eles, quando eram exortados por Deus, pronunciavam essas palavras, mas é um arrependimento aparente. No capítulo 4, nós vimos que Deus não se deixa enganar pelo falso arrependimento. E ele manda profetizar a queda de Judá. Do versículo 1 a 4, Deus exige um arrependimento sincero deles. Nós lemos isso, né? Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campos novos, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Então, Deus não se deixa enganar por arrependimento da boca para fora. Muito importante isso. Deus está sempre atento. Ele fala para o povo de Judá e fala para nós hoje. O arrependimento deve ser sincero. Exige mudança, né? Jeremias, a partir disso, anuncia os perigos que virão. Né? Isso diz o Senhor, do versículo 5 a versículo 9. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. E aí vai até o versículo 9. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefados. Então, no dia do castigo do Senhor, todos serão punidos. No versículo 10 a 18, o profeta declara que sem o arrependimento sincero, a ruína é certa. Então, nós vimos isso aí. Então, versículo 10, disse eu: ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a esse povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos do ermo assopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar, nem para a limpar. Vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Então Deus anuncia: se vocês não se arrependerem, a punição é certa. E aí nós vemos a exortação para o arrependimento e quem é o culpado pelo castigo que virá. Versículo 14 a 18. Diz o seguinte: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos?
Então, aqui no versículo 14, fica bem claro. Deus fala para Jerusalém, lava o teu coração da malícia, para que você seja salva. Porque até quando você vai ter no seu coração maus pensamentos, né? Então, até quando você vai hospedar os maus pensamentos dentro de você? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém. De uma terra longínqua, vêm sitiadores e levantam a voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Irmãos, nesses versículos nós pudemos ver quem é o culpado, tá certo? De vir o castigo de Deus. É a própria pessoa, é o próprio povo, que não se arrependeu de forma sincera. E ele deixa bem claro, se vocês não se arrependerem, o castigo virá. As provações virão. Normalmente, você vai ser provado, você vai ver, vai ser purificado. A provação sempre serve para purificação. Deus está pronto para perdoar. Ele deixou bem claro. Mas Judá é que tem que tomar a decisão de se limpar. Aí no capítulo 4 nós vemos isso. Deus enviou um Salvador para a purificação. Porém, depende do homem a decisão de fazer-se lavar. Nós lemos isso domingo passado, né? Em Apocalipse capítulo 7, versículo 13 a 14. É o homem que tem que se arrepender. Deus já está dando a oportunidade a todos. E aí nós vimos que o profeta, ele sofria por causa do pecado do povo e porque ele sabia que o castigo era iminente. Aí no capítulo 4 ele fala isso, tá certo? Do 19 até o 31, ele vem trazendo todo o sofrimento pelo qual ele passava, vendo que o povo não se arrependia, que o povo continuava do mesmo jeito. E nós vemos seu desespero por ver o castigo iminente. Aí está registrado nos versículos 19 a 22. Quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes responderás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros, em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, nem tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não traspassarão. Então, através do profeta, Deus está falando com o povo de Israel. Vocês estão se apegando a outros deuses, vocês estão se afastando de mim, estão pecando, e vocês vão ser punidos. Por quê? Vocês não têm o temor de mim, que sou o Deus verdadeiro. Vocês estão procurando outros deuses. Será, irmãos, que hoje em dia é diferente daquela época? Nós temos que fazer essa reflexão. Será que as coisas que acontecem hoje em dia são oriundas do pecado ou não? Tá certo? São oriundas porque muitas vezes o povo está procurando outros deuses, tá certo? E deuses não são somente imagens, é tudo que nós colocamos acima de Deus. Muitas vezes são os bens materiais que podem ser o nosso Deus. Muitas vezes o dinheiro, a ganância pelo dinheiro pode ser o nosso Deus. Então nós temos que estar pensando isso.
né? Deus alertava o povo: vocês estão se afastando de mim. E de ter o conhecimento em relação à destruição causa dor e angústia ao profeta. Ele sofre. E nós também devemos sofrer pela humanidade, devemos ter amor pela humanidade e anunciar a Cristo Jesus. É uma responsabilidade nossa. E muitas vezes eu falho, eu perco a oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa, e aí eu não estou tendo um verdadeiro amor por ela, porque a salvação está em Cristo Jesus. E o profeta também sofria. Versículo 23 a 26 diz o seguinte: mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Então, o profeta vê tudo isso, e Deus fala diretamente com o profeta o que ele está sentindo, o que Deus sente em relação ao povo. E isso causa dor ao profeta, angústia. Ele fica triste, sofre pelo povo. E a punição de Judá era certa, irreversível, porque Judá não se arrependia, era de coração duro. 27 a 28. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso, se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defende a causa dos órfãos, para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Então, o profeta está dizendo que eles praticavam iniquidades, eles eram gananciosos, eles sacrificaram o povo e não julgavam corretamente, de acordo com a justiça de Deus. A rebeldia de Judá resultaria em dor e sofrimento. Aí Deus fala para o profeta: não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Então Deus está falando para o profeta anunciar que os profetas falsos dão tranquilidade ao povo. Lembra do versículo 10? Quando o profeta falou com Deus, lá no capítulo 2, né? Então disse eu, capítulo 4, versículo 10. Então disse eu: ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz. E eis que a espada lhe penetra até a alma. Então, quem profetizava em nome de Deus, o profeta Jeremias deixou bem claro no versículo 31 do capítulo 5. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que farei quando essas coisas chegarem ao fim? Então, nós vemos aí no capítulo 5, agora, quando as nações se afastam de Deus. Jeremias, procure um justo, assim diz o Senhor. Versículos de 1 e 2. Ele orientou Jeremias: procure um justo. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber.
buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Então, Deus está falando aqui. Olha, procure um justo, um só, e eu vou perdoar. Se esse justo você encontrar. Com todos os problemas morais e espirituais de Judá, a nação precisava de somente uma pessoa que estivesse de acordo com as características que foram descritas. Já seria o suficiente para restaurar a religião pura. Teria que ser um homem forte, que praticasse a justiça, que buscasse a verdade. Para esta restauração, este homem tinha que ter algumas qualificações. São 3. Que conhecesse a justiça e a verdade. Que executasse o que a verdade e a justiça exigiam. Então, não poderia só conhecer, teria que colocar em prática. E diz aí no versículo 1 do capítulo 5. Se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Então, a nação seria perdoada. Que fosse aceito pelo povo, e o povo lhe obedecesse. Então, são essas as 3 qualificações que Deus exigia. Mas aí nós vamos perguntar, e Jeremias, que estava profetizando, não era um homem que buscava a verdade e a justiça? Então, por que ele não era capacitado? Somente por causa da 3ª característica, que Jeremias não estava qualificado. Só por isso, o povo não dava ouvidos às suas admoestações. Nós vamos ver durante todo o livro de Jeremias que o povo não se importava com o que ele falava. Não mudava. Ele falava, mas o povo não se arrependia. Jeremias, ele se esforçou em procurar essa pessoa, mas sem sucesso. Olha aí no versículo 4 e 5. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Então, inicialmente, Jeremias pensou que fosse somente os pobres, as pessoas que não tinham conhecimento, que não respeitavam a Deus. E ele diz, no versículo 5, irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Então, Jeremias buscou em todos os lugares, entre os pobres, mas aí ele não encontrou. Então, ele achou, porque eram pobres, sem conhecimento, que eles tinham essas características, não buscavam a justiça e não praticavam a verdade. Mas aí ele foi nos sábios, nos grandes. E o que ele percebeu? Que eles, de comum acordo, ou seja, os grandes se uniram e quebraram o jugo e romperam as algemas, ou seja, se afastaram de Deus. Quando fala quebraram o jugo e romperam as algemas, eles passaram a não andar de acordo com a vontade de Deus. É isso que está falando aqui. Será que os dias atuais têm muita diferença? Será que o que nós vemos aí no meio religioso, muitas vezes, não é igual ao que acontecia com o povo de Judá e de Jerusalém? Será que nós não estamos vivendo os mesmos tempos? Pessoas que se unem para quebrar a nova aliança, falando em nome de Deus, mas que o coração está afastado de Deus? Temos que fazer essa reflexão. O resultado de não ter sido encontrado pelo menos um justo é descrito no versículo 6. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado,
porque as suas transgressões se multiplicaram, multiplicaram-se as suas perfídias. Ou seja, Deus está deixando bem claro, virá um povo, no caso da Babilônia, os babilônios, eles virão e vão assolar Jerusalém e toda Israel, porque eles foram, no caso Jerusalém, transgressores da palavra de Deus. Não foi encontrado uma pessoa que pudesse restaurar a comunhão perfeita com Deus. Deus pergunta a Jeremias sobre perdoar a nação e, ao mesmo tempo, justifica a sua pergunta. Então, Deus, conversando com Jeremias, ele diz aí no versículo 7, como vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Então não foram poucos, foram bandos, um grande grupo. Como garanhões como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Subi vós aos terraços da vinha, destruía, porém, não de todo. Tirai-lhe as gravinhas, porque não são do Senhor. Então, Deus faz essa pergunta para Jeremias, mas, ao mesmo tempo, ele justifica, ele dá a resposta. Ele responde, será que eu deixaria de castigar uma nação como esta, que se afastou, foi para outros deuses, está praticando iniquidades, não está andando de acordo com a vontade minha? Mesmo diante de tamanha desobediência do povo, Deus se propõe também a não destruir totalmente a nação. Olha a benevolência de Deus. Falou, vou castigar a nação, mas não vai ser totalmente. Tá certo? Alguns sobreviverão no cativeiro, mas vão sobreviver. Muitos iriam morrer, mas uma parcela iria sobreviver no cativeiro, para que Deus pudesse trabalhar na vida deles e ver se eles retornavam para ele, né? Isso aí nós começamos a ler no versículo 10. Vamos no versículo 11. Porque perfidamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Então, eles estavam sendo enganados pelos falsos profetas. Eles negaram ao Senhor e disseram, não é ele que está falando isso. Nenhum mal vai nos sobreviver. Não virá sobre nós. Não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então, por causa dos falsos profetas, Deus vai falando com Jeremias que a palavra dele vai ser como fogo, pode anunciar que vai acontecer desse jeito. E o povo será como lenha, serão consumidos. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes do que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Comerão a tua cega e o teu pão. Os teus filhos e as tuas filhas comerão as tuas ovelhas e o teu gado. Então destruirão todo mundo, né? Comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas, em que confias.
Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Então, não vai ser uma destruição total do povo de Israel, mas uma destruição parcial. Alguns sobreviverão, irão para o cativeiro, mas continuarão vivos. Mas será uma grande destruição. Isso fica bem claro no versículo 17, quando Deus fala: comerão a tua cega e o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas e o teu gado. Comerão a tua vide e a tua figueira. E com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas, em que confias. Então, os filhos e as filhas do povo de Israel seriam mortos. Eles devastariam toda a cidade. Os israelitas não estavam dando crédito às palavras de Deus. Desta forma, eles sofreriam uma punição. Nós vimos isso, hein? No versículo 12 a 17. Deus orienta Jeremias para levar o povo a fazer uma reflexão sobre como eles estavam se comportando. Então, você vê que Deus, pelo seu amor, pela sua benevolência, está sempre alertando o povo. Olha, se vocês não mudarem, vocês vão ser punidos. E ele sempre está pedindo, façam uma reflexão sobre o comportamento de vocês. Como vocês estão se comportando? Como vocês estão caminhando? Façam essa reflexão. E hoje em dia, irmãos, nós também temos que fazer esse tipo de reflexão. Como que está a nossa vida? Como nós estamos se comportando? Será que nós estamos adorando só da boca para fora? Ou estamos adorando de coração? Estamos aplicando na nossa vida as correções para sermos cristãos melhores? Estamos tendo amor pelo povo, querendo a conversão deles? Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. E nós temos visto muitas coisas acontecendo hoje em dia que não estão de acordo com a vontade de Deus. Será que nós não estamos nos conformando com isso e sendo passivos? E Deus sempre orienta para que nós façamos uma reflexão. Olha do versículo 19 até o 31, as reflexões. Além de servirem a outros deuses, Deus relaciona os pecados que Judá estava cometendo e a consequência disso. Então, do versículo 19 a 31, ele vai falar o que estava acontecendo com o povo de Israel. A iniquidade e os pecados causam prejuízo a eles mesmos. Faça uma reflexão. Deus está falando para eles. Olha do 19 ao 22. Quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhe responderá, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Nós já lemos esse versículo. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não traspassarão. Então, nós vemos que a iniquidade e o pecado é que causam o prejuízo ao povo. Tá certo? Eles mesmos são culpados. Faça uma reflexão. Nós vemos no 23 a 25 a ingratidão, porque eles não reconheciam que Deus é o provedor. E se eles se afastaram de Deus. Nós lemos esses versículos também. Tá certo, irmãos? Nós vemos uma desobediência social, pois escravizavam os outros. Isso ficou bem claro no versículo que nós lemos, do 26. Porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros. Como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Então, aqui está falando que
eles pegavam pessoas mais humildes e escravizavam. Né? Você prende um passarinho para servir aos seus interesses, para ele cantar para você, coisas desse tipo. Essa é a simbologia aí. Desobediência econômica, porque eles estavam fraudando outros para se enriquecerem. Nós já lemos esse versículo 27 também. Então, eles estavam se enriquecendo, os poderosos se enriqueciam, tá certo? À custa do sacrifício dos outros, à custa de fraudes. E hoje em dia nós vemos que a civilização humana continua praticando as mesmas coisas. Descumprimento da responsabilidade civil. Eles retardavam o julgamento, não julgavam com justiça. Versículo 28. Engano religioso. Eles são falsos, dominam o povo. Por outro lado, o povo está acomodado e satisfeito com a situação. Olha que interessante no versículo 31. Deus fala, olha, os profetas profetizam falsamente, então são culpados por causa da situação de Judá. Os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. Então, os sacerdotes, junto com os profetas, como nós já vimos anteriormente, se uniram para quebrar o jugo, para se afastar de Deus. E profetizavam falsamente e dominavam o povo. Mas o povo também é culpado quando ele diz: e é o povo, e é o que deseja o meu povo. Então é o povo que deseja isso, se acomodou, né? Viu que estava errado, não procurava a verdade, tá? Se afastava de Deus, mas ficava acomodado com aquela situação e satisfeito com aquela situação. Né? Iam lá, adoravam da boca para fora, não se convertiam verdadeiramente ao Senhor, os profetas profetizavam falsamente, os sacerdotes desvirtuavam a palavra e o povo estava satisfeito. Ah, vamos continuar com essa vida mesmo. Será que hoje em dia não é igual? Será que hoje em dia não acontecem essas mesmas coisas? E quem detém a verdade tem que falar a verdade para essas pessoas. Tem que procurar mostrar que a verdade é a palavra de Deus. Então, nós detemos a verdade, nós sabemos o que é correto. Então, nós temos que falar a verdade, falar sobre a verdade. Nós temos que perseverar nesse caminho, falando para as pessoas. Diante desses pecados, Deus não terá outra alternativa se eles não se arrependerem. Nós vemos no versículo 29 e na segunda parte do versículo 31. Olha no 29. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? E no versículo 31 diz: porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Vocês estão acomodados, estão achando que tudo está certo, mas vai chegar um momento que vocês vão ser castigados. E vocês não estão abrindo os olhos com relação a isso. Não estão tomando qualquer providência para voltarem ao caminho do Senhor. Então, Deus, por causa do seu amor, da sua bondade, está sempre nos alertando. Muitas vezes as coisas acontecem, nós passamos por momentos de provação, e é nesse momento que nós aumentamos a nossa reflexão sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida. É nesse momento que a nação tem a oportunidade de rever os seus conceitos, de mudar, de voltar ao Senhor. Então, Deus está dando uma oportunidade para todos voltarem ao caminho do Senhor, fazer o que é correto. Então, essa pandemia que está acontecendo, ela também é uma grande oportunidade de reflexão nossa e de toda a humanidade. Nós vemos aí muitas pessoas falando, temos que mudar o nosso comportamento, né? Será que quando passar essa aprovação, eles realmente vão estar dispostos a mudar? É o momento, irmãos, de nós anunciarmos a Cristo Jesus, mais do que nunca, para todas as pessoas. É o momento também de nós fazermos uma reflexão na nossa vida. Como que eu estou me comportando?
Será que eu estou adorando a Deus somente da boca para fora? Ou eu estou a cada dia perseverando no caminho, me corrigindo, praticando? Tá certo, irmãos? Então, é nesse sentido que nós temos que pensar. No domingo que vem, nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 6, quando Deus vai falar que ele cumpre o que ele promete. Então, domingo que vem, nós vamos dar continuidade no capítulo 6. Que Deus abençoe a cada irmão em Cristo Jesus, que nós possamos estar sempre fazendo uma reflexão sobre cada um de nós, individualmente, e ver naquilo que nós podemos melhorar, naquilo que nós podemos estar melhores. E nas nossas falhas, nas minhas falhas, eu ver como eu tenho que corrigir, o que eu tenho que fazer para me corrigir. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E domingo que vem, nós continuaremos. Eu vou pedir ao irmão Ivan, se é possível ele abrir o microfone dele e fazer uma oração para nós finalizarmos esse estudo de hoje. Oremos. Senhor Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede de vida. Obrigado, Pai, pela aula que foi ministrada pelo Valdir, vendo as promessas de Deus e o cumprimento delas, Senhor. Que nós possamos nos voltar a Deus verdadeiramente e também ser verdadeiramente convertidos, Pai. Que nós possamos continuar a Tua obra aqui e cada dia mais valorizando o Teu reino e Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Senhor, esteja com o culto que virá, que o Senhor nos dê vontade de adorá-lo, Pai, e também, Senhor, que o Senhor esteja com os pedidos de orações que foram feitas durante esse tempo todo, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa em cada pessoa e que conforte os corações daqueles que perderam um ente querido também. Esteja conosco agora e que o nosso coração e mente estejam voltados a Ti. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém, Senhor.